Sabe por que a IA faz cocô no seu código? Sabe? Porque é culpa sua. Simplesmente por isso. Ela caga no seu código porque você pede pra ela cagar no seu código, mano. Simplesmente é isso. Não é culpa da OpenAI, não é culpa do ChatGPT, do Gemini. Não, os caras estão fazendo os trabalhos deles e tá tudo certo, entendeu? Então é culpa sua. Mas eu vou te mostrar por que é culpa sua no vídeo de hoje. Bom, primeiramente, muito prazer, sou o Vinícius do canal Dev no Comando. E hoje vou mostrar pra vocês por que a IA não funciona para devs. Não funciona, mano, não funciona. Todo dev que eu chego pra trocar ideia, os caras falam que não funciona. Mas, tipo, pra mim funciona. Por que pros caras não funciona? Será que é culpa dos caras? Será que eu sou diferentão? Será que eu sou sabichão? Não, mano, claro que não. Bom, primeiramente eu utilizo o IA desde 900 e bolinha. Mentira, desde 2022, quando começou todo esse bafafá aí com a OpenAI lançando seu modelo para o público e etc. E desde então eu comecei a iniciar os testes no GitHub Copilot, porque foi bem foi bem nas entrelinhas ali nesse período que o GitHub Copilot também foi lançado. Então já comecei a fazer meus primeiros testes com inteligência artificial desde 2022. E cara, desde o início eu vi um grande potencial nisso. Por quê? E não tipo assim, a IA vai me substituir, não. Porque ela iria justamente ser minha copilota e eu poderia dar instruções e estender parte do meu cérebro, da forma que eu penso, para esses agentes de IA. Então desde o início já comecei destrinchar ali, investigar, ver como funciona, fazer meus testes de prompts, etc. E depois desses anos eu descobri não, né? Acabei refletindo bastante de como, para onde a área ia, para onde a gente estava indo, o que eu poderia fazer para melhorar o desempenho de inteligência artificial nos meus códigos. E aonde eu cheguei foi o seguinte: primeiro ponto, o que está atrapalhando a evolução dos devs na utilização de IA é a cultura Go Horse dentro das empresas. E quando eu falo aqui porque ela não funciona para devs, eu tô mirando justamente nos devs que não têm obtido os grandes resultados no desenvolvimento de software. Então, por que eu acredito que o Go Horse é a maior causa dessa falta de resultado? Porque ao trabalhar com inteligência artificial, a gente precisa mudar a nossa forma de pensamento. E o Go Horse está inserido em muitas empresas. Eu não tenho o um número exato, mas na maioria das empresas que eu trabalhei, a metodologia de desenvolvimento era Agile Go Horse. Então, tipo, no final das contas não tinha planejamento, não tinha nada. Por que o Go Horse é problema? Porque o Go Horse é focado em execução. Chega alguém para você, geralmente o seu gerente ou o diretor, e solicita, cara, faz essa feature aqui para mim. Mas pra você ter ideia, teve um caso que eu fui solicitado uma feature pra mim e eu falei, beleza, vou planejar, vou fazer um desenho pra você entender como que você quer a feature. E cara, meu líder técnico simplesmente falou, mano, só executa. Eu ouvi isso, só executa. Falei, tá bom. E aí você já imagina no que resultou no final, né? Imagina. Então, Go Horse, focado em execução, isso é um problema. Prazos são apertadíssimos, então óbvio, se o foco é a execução e o prazo é apertado, o que acontece? Você não planeja. O que acontece? Bomba. Esse aqui é o maior problema dos softwares, falta de planejamento. E lógico, tipo, entre outros, tipo, porque você já tem um monte de prazos apertado e ainda não planeja, como que você vai chegar no fim do túnel, entendeu? Como que você vai sair do outro lado? Não tem como você ter o prazo curto e uma execução excelente, entendeu? Sem fazer planejamento. Então, para mim, esse é um dos maiores problemas. O Go Horse está impregnado na nossa cabeça de dev. Os hábitos de desenvolvimento tão defasados, porque, tipo, mano, como que você vai fazer um software, algo que o pessoal chama de engenharia de software, sem planejamento? Cadê a engenharia nisso tudo? Cadê?
sem planejamento, no mínimo, porque não é só isso. Então o Go Horse impregnou as nossas cabeças de dev e dificulta a nossa forma de pensar. Dificulta na hora de externalizar o que a gente quer fazer para o mundo. Porque o que a gente tem de software é um monte de abstração que a gente tenta, desde 1900 e bolinha, transformar a abstração do mundo, transformar a realidade do mundo real em software. E já teve muitos problemas, muitas soluções que grandes desenvolvedores, grandes cientistas implementaram e a gente continua no mesmo problema, pelo menos aqui no Brasil, né? Não sei como que é lá no exterior. Mas a gente ainda está inserido muito nesse Go Horse, nesse executa, não planeja, o prazo é para amanhã, para ontem, então não tem o que fazer. Isso nos força, molda nossa cabeça só executar, ficar bitolado em execução e não olhar o todo. Então, para mim, o problema é justamente esse, o Go Horse. Beleza. E utilizando inteligência artificial, o que eu, nos primeiros dias eu falei, putz, mano, mas como assim eu tô obtendo maus resultados? Nos primeiros dias, assim, 2022, mas eu lembro, nos primeiros meses, eu não tinha um resultado super, ultra, mega power, mas falei, dá pra extrair alguma coisa daqui. E aí eu comecei a pensar, beleza, então se eu tenho que fazer eu descobri que conforme eu pedia melhor pra ele, especificava melhor a situação, ele melhorava o retorno. Quando eu ia guiando, quando ele falava, não, faz assim, faz assim. E isso demora. Isso exige você pensar de uma forma diferente. Exige você justamente sair dessa caixa do Go Horse aqui e pensar de forma diferente. Você tem que começar a replanejar, você tem que ter uma visão macro de cima, você tem que ter uma visão generalista para falar, beleza, o que eu quero fazer? Onde eu quero chegar? Como que eu posso chegar lá? Quais são os caminhos? Tenho que entender toda a arquitetura do software? Talvez não, mas eu tenho que entender o mínimo sobre o escopo geral da feature que eu quero implementar e traduzir isso em palavras. Então acredito eu que devemos mudar a nossa visão sobre desenvolvimento de software, porque isso está mudando, né? A gente não é só cuspir ideia, só cuspir execução. Não, a gente tem que ter uma visão de cima. Tipo, sempre foi assim, sabe? Só que deveria ser assim, né? A gente sempre deveria ter essa visão de cima, visão no negócio, etc. Mas o Go Horse atrapalhou isso, porque a gente foi moldado a só executar. E faz sentido, a gente é operacional. Então, normal, entendeu? Bom, aqui tem uns pontos que eu já destrinchei pra gente aqui nesse vídeo, que é a gente tem que mudar nossa visão sobre desenvolvimento de software, onde a gente tem que sair da execução e olhar para o planejamento. E quando eu digo planejamento, eu posso ter errado nessa palavra planejamento, como poderia ser simplesmente uma visão mais generalista da funcionalidade do sistema que a gente quer implementar. Então só isso já mudaria grande coisa. Após disso, a gente precisa ter uma visão da regra de negócio. E no Go Horse, isso acaba sendo muito dificultado, porque simplesmente a demanda chega pra gente e em alguns contextos a gente não tem contato com o cliente. Então a gente não tem contato, e se a gente tem contato com o cliente, às vezes a gente não tem expertise suficiente sobre as regras de negócio daquele sistema que a gente está implementando. Então a gente precisa estimular isso na gente, a gente precisa buscar entendimento sobre regras de negócio, como funciona aquele negócio, quais são as limitações daquele negócio. O que acontece assim, o que acontece se eu fizer tal coisa, como que é as leis por conta disso, como que é a LGPD, como que um se conversa com o outro. Então a gente tem que ter uma visão minimamente clara sobre o problema que a gente quer resolver e as regras de negócio daquele sistema. Outro ponto-chave, arquitetura de software. Então a gente também tem que ter a visão de arquitetura de software. A gente tem que saber como os componentes se interligam entre si, quais são os protocolos de comunicação entre os componentes, quais componentes eu preciso para determinado problema, como escalar essas soluções. Então a gente precisa ter essa visão macro sobre planejamento, sobre regras de negócio, sobre arquitetura de software e justamente não tão fora dessas caixinhas de estratégia de integração, porque
existe muita ferramenta no mundo afora, principalmente open source, existe muita ferramenta, muita integração que a gente consegue integrar para melhorar os nossos resultados. Então, a gente ter essa visão de planejamento, regra de negócio, arquitetura de software e estratégias de integração, cara, isso já vai abrir para a gente um leque de opções, um leque de conhecimentos. Então, isso vai expandir a nossa mente em como a gente pode transformar software, transformar uma ideia em software, entendeu? Maravilha? Ok, temos a visão. Planejamento, regra de negócio, blá blá blá. Temos nossa visão. E agora, como que a gente vai externalizar isso para o mundo? Comunicação. A gente precisa treinar comunicação para se comunicar de forma objetiva e clara. Cara, das piores, na verdade, melhores, uma das melhores soft skills que você deve ter é a comunicação. Porque você precisa traduzir o que você está pensando aqui dentro para o mundo externo. Inclusive, esse canal que eu estou fazendo aqui tem justamente por trás essa motivação, melhorar a minha comunicação. Então, a gente precisa melhorar a nossa comunicação, a gente precisa explicar a nossa ideia, nossas soluções, como a gente estivesse explicando para uma criança de 5 anos. Às vezes não. Às vezes traduzir alguns termos técnicos, nem todo mundo é técnico. Então a gente precisa melhorar a nossa comunicação. Porque isso vai abrir a possibilidade da gente escrever prompts melhores. Entendeu? A comunicação, hoje em dia eu vejo não só com pessoas. A gente precisa se comunicar com modelos de linguagem, que é justamente ChatGPT, Claude. Você precisa ser específico, você precisa ser direto no que você quer fazer, entendeu? Às vezes você não pode ser direto, às vezes você tem que aumentar o leque, às vezes você tem que dar mais opções, às vezes você precisa detalhar mais alguma coisa. Só que você precisa ter a visão, na verdade você precisa ter a comunicação para poder transmitir sua visão. Beleza, já que a gente sabe tudo isso que eu acabei de falar, o que a gente deve fazer a seguir? É simples, já disse aqui para vocês. Planejar. Então, como a gente vai planejar? Arquitetura. A gente precisa entender sobre arquitetura, estudar sobre arquitetura, engenharia de software, como o software funciona, como escalar esse software, como os componentes, etc. Engenharia de produto. Como que um produto pode ser entregue para o cliente, por exemplo. Quais que são os pontos-chave de um produto. Como fazer, se a gente precisa de teste A/B, etc. Então, a gente precisa ter essa visão também de produto. E DevOps, MLOps. Por que DevOps e MLOps? Porque são onde a gente vai conseguir fazer as integrações necessárias para escalar toda essa camada aqui de cima. Engenharia de produto, engenharia de software e arquitetura. Então, isso aqui a gente precisa saber como a gente vai colocar isso aqui dentro da nossa infraestrutura. Então, quando a gente fala de DevOps e MLOps, é justamente infraestrutura de software. Então, como a gente vai colocar tudo isso aqui dentro e escalar para o maior número de pessoas possível. Então a gente precisa ter essa visão também. E etc. Porque eu não sei o que pode vir no futuro. Tem muita coisa que vai chegando. Eu sou só um aprendiz aqui também. Estou aprendendo bastante sobre isso. Então acaba entrando coisas novas. A gente tem que se atualizar constantemente. Poderia até colocar aqui atualização constante. Mas isso gera um peso mental muito grande. Mas pode ser conteúdo para outro vídeo. Depois que a gente planejou o que a gente precisa fazer, documentar é importante. Documentar é importante. A gente planejou tudo, vai deixar na nossa cabeça? Claro que não, vamos documentar, vamos colocar PRD, que é Product Requirement Document, se eu não me engano, que tem todos os requisitos do nosso projeto. Decisões arquiteturais têm que estar documentadas também, porque a gente não sabe se quem vai ler amanhã é uma IA ou é um ser humano, então a gente precisa deixar isso documentado. E o mais importante que a gente deve pensar e estimular no futuro é como a gente pode iterar sobre a nossa solução. Se a gente está falando aqui de solução, de software, como a gente pode iterar? Como a gente pode... Existiam no passado muitas metodologias, tipo prototipação, se eu não me engano, que a gente... espiral, né? Tinha uma parada de
prototipação em espiral, não lembro o nome certinho, mas você consegue ir iterando conforme o software vai entregando. Então a gente precisa elaborar estratégias de como a gente pode iterar, mesmo trazendo todo esse planejamento e documentação. Como a gente pode iterar? Eu não sei, mas a gente pode pensar, tem várias formas de iterar. E aí, depois de tudo isso que eu mencionei aqui atrás, aí sim a gente vai se preocupar com prompts, IA e o escambau. Então, tipo, antes de tudo, antes de colocar a mão IA, antes de colocar criar agentes, criar estruturas de LLMs, vamos olhar para planejamento. E aí vocês já entenderam o que eu quis dizer, né? Porque isso daqui tudo vai contra isso aqui, ó. Go Horse, tudo isso vai contra. Tá vendo? Falta de planejamento. A gente tem falta de planejamento, a gente não tem projeto, não tem o que fazer, entendeu? Então, na minha visão, na minha humilde opinião também, é isso que eu acredito que a gente tem que fazer daqui para frente e fazer com que as nossas integrações com o IA funcionem de verdade, com nossa conversa com o IA funcione de verdade. Então, a comunicação é a chave. Dentre tudo isso daqui é a chave, mas não tem como a gente comunicar algo que a gente não tem visão, que a gente não reflete sobre isso, que a gente não planeja. Então, acredito eu que por conta disso tudo, disso aqui, e da falta disso tudo, da falta de visão, comunicação, a gente não consegue extrair o máximo de inteligência artificial. Bom, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o joinha aí no vídeo, inscreva-se no canal e deixe sua opinião pra gente conversar, manda um comentário aí no vídeo, que eu vou estar ouvindo vocês e vamos conversar sobre o que está acontecendo. Inteligência artificial, desenvolvimento de software ou até outras frentes. Beleza, pessoal? Obrigado. Até a próxima.